Aleluia. Dá um forte aplauso ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé, com força, com alegria. Você já olhou para a pessoa que está do seu lado, direito e esquerdo hoje? Já olhou para ela? Se não olhou, dá uma olhadinha para ela, para a direita, da esquerda, com um sorriso nos lábios. Não é aquele olhar assim meio triste, é um olhar assim com muita alegria, com muita satisfação, aquele olhar assim de irmão em Cristo, né? E com alegria no coração nós vamos falar: sou filho de Deus? Não, tem que ser mais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa assim. Tu não nasceu de chocadeira. Jesus não veio aqui 2000 anos atrás simplesmente para fazer você vir numa reunião qualquer. Ele veio aqui para te gerar de novo. Para você sair da morte para a... Falei essa semana, né? Ravi Zacarias falou um negócio muito interessante, é um apologeta. Ele falou assim: olha, Jesus não veio nesse mundo para fazer pessoas ruins tornarem-se boas. Não! Jesus veio nesse mundo para fazerem pessoas mortas se tornarem pessoas vivas. Aleluia. Por isso, se você é vivo, se você é filho de Deus, fale: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de palmas. Aleluia. Oh, aleluia. A Ele honra, a Ele glória. Que desapareça o homem, mas que Ele apareça, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu quero que você hoje, nesta noite, que tenha a sua Bíblia, abra comigo. Oh, aleluia. Quantos podem sentir a presença de Deus nessa noite? Digo amém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu queria ler um trecho hoje, 2 Pedro, capítulo 1. Ia haver um texto mais extenso, mas eu queria ler ele inteiro, para que a gente começasse a quarta e última mensagem desta série que se diz viver e... Vamos lá, viver e crescer. Viver e crescer na presença de Deus, né? Cresça onde Deus te plantou, como diz o slogan da nossa série. Crie raízes, seja frutífero. E o texto que vamos ler hoje, para iniciar esta palavra no dia de hoje, está lá em 2 Pedro, não é primeira, segunda, irmãos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e a Bíblia diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes na natureza divina e fugem-se de corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por esta reunião que temos hoje. Obrigado porque temos um lugar, Pai, para nos reunir. Obrigado, Pai amado, porque Tua graça tem sustentado a nossa vida.
E Deus, nós queremos que o Senhor nesta hora, Pai, encontre em nós coração aberto, Pai amado, terra boa, para que a semente da Tua palavra caia. E Deus, não que a semente caia e não simplesmente fica ali apodrecendo, que ela não morra em si só, que ela não morra através dos espinhos, mas Deus, que ela ache terra boa, Pai, aonde a Tua palavra, Deus amado, tem espaço para crescer, dá fruto e muito fruto. Muito obrigado, Pai, pelo esse momento, em nome de Jesus, amém. E a igreja diz? Amém. Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero que você esteja lendo aqui em 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 3, e eu gostaria, me chamou muita atenção, e eu comecei esse trecho todo desta palavra no dia de hoje, quarta mensagem da série, Viver e Crescer, com esse texto, com esse versículo na minha mente. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E eu tenho plena convicção que Deus nos chamou aqui, GFC Orlando, Deus nos atrai neste lugar, porque Ele tem muito mais para fazer do que Ele já fez. Ele tem muito mais ainda para alcançar do que Ele já alcançou. Ele tem muitas coisas ainda precisam ser o quê? Feitas no reino dos céus, aqui nesta terra, neste lugar, nesta cidade. Por isso viver e crescer, por isso que nós trabalhamos na primeira mensagem, qual era o plano original de Deus, que era o que? O Éden, o relacionamento do homem com Deus, dia a dia. Irmãos, Adão e Eva não foram criados para a morte. Já parou para pensar nisso? Adão e Eva, no seu perfeito relacionamento com Deus, Deus não criou Adão do barro, não criou Eva de Adão, simplesmente para ali de 60 ou 70 anos eles morrerem, não. A eternidade fazia parte do plano original de Deus. Daí veio o pecado, e daí veio a desobediência do homem, e daí sim, o pecado tem um salário que ela é a morte. E daí sim a morte foi introduzida no ser humano. E quando a gente para pensar nisso, hoje nós em Cristo, Deus resolve o problema do plano original. Por quê? Porque o véu que separava de baixo a cima, aquilo que fazia a separação da humanidade com Deus Pai, foi quebrada, foi feita uma ponte, foi feito o caminho, foi feito a verdade e a vida, foi pago o preço pelo pecado. E agora, na nova aliança que temos em Cristo, agora a gente olha um texto desse, dizendo que o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Para a vida o quê? Para a vida eterna, para a vida com Cristo, para a piedade, o quê? Para sermos pés e mãos de Jesus nesta terra. Qual é o nosso papel hoje aqui em Orlando? Versículo 8 diz assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vamos ler de volta esse texto? Porque se essas qualidades existirem em vocês e estiverem crescendo em sua vida, quer dizer, ela não pode estar estagnada, ela não pode estar morta, elas impedirão que vocês, que somos nós, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, nós ainda com o pleno conhecimento de Cristo, ainda novos nascidos, salvos, regenerados, nós sejamos inoperantes e improdutivos. Isso quer dizer o seguinte, que há o grande risco de sermos salvos, sermos gerados novamente, temos comunhão com Deus, porém, nós podemos estar vivendo uma vida, o quê? Inoperantes e improdutivo. Irmão, o que é uma vida inoperante e improdutiva? Irmãos, como é que a gente pode pensar nisso? Quantos já viram? Quem gosta de moto aqui, levanta a mão? Meia dúzia só, né, irmão? Mas a gente vai contar com a maioria, que são a maioria. Daí está lá o homem passeando no Facebook, no OfferUp. E se você pegar o seu marido vendo umas motos nessas páginas, né? No Marketplace, não sei o quê. E daí ele vê aquela moto linda, maravilhosa.
E o preço dela, tipo assim, vale 5 mil por $500. O olho enche. E você, nossa, é essa. Clicou, abriu. E está lá escrito: somente para reparo, não tem motor. Uma grande coisa que não pode o quê? Operar. Televisão 65 polegadas. Daí quando você abre lá, tubo queimado. Não o quê? Não faz o trabalho para qual ela foi o quê? Construída para. Irmãos, muitas vezes nós podemos estar salvos, nós podemos estar na igreja, na comunhão, mas se as qualidades que o texto nos exorta não estiverem crescendo em nós, nós corremos o risco de sermos inoperantes, nós não estamos sendo sal da terra, nem luz do mundo, e nós somos improdutivos. Nada mais frustrante, irmãos, nada mais frustrante do que ser bem-sucedido, como eu li essa frase essa semana, ser bem-sucedido naquilo que não tem importância nenhuma. Nada mais frustrante do que eu ser bem-sucedido naquilo que não tem importância nenhuma. E o que tem importância na nossa vida, o que tem importância no quadro da eternidade, o que tem importância diante do Deus Todo-Poderoso, através de nós. Que qualidades que ele está falando? No versículo 5 ao 7 ele fala isso. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Uma listinha fácil, irmãos, uma listinha básica para a gente simplesmente aqui pensar um pouquinho. Quer dizer que se a gente como igreja estiver atuando, estiver crescendo em fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Não, fica lá, filho, no texto para a gente ler aqui, você não se decora ainda não. Volta lá, Pedrão. Fé, vamos falar juntos? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. E daí eu comecei a meditar sobre isso. E daí eu comecei a pensar que a gente, para ser realmente sal dessa terra e luz desse mundo, essas qualidades todas juntas, elas têm que estar o quê? Ativas e crescendo, porque elas se entrelaçam uma em outra. A primeira coisa que ele fala o quê? A fé. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não. O que a gente cantou agora? O impossível não existe. Não existe. Não existe para mim. Pode cantar para nós uma vez, só para a gente continuar? O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para nós. Agora você olhar para o irmão do lado e falar assim: o impossível não. É para ti que você vai cantar. O impossível não existe. O impossível não é para ti. Para ti. E eu fico pensando, irmãos, quantos impossíveis nós temos à nossa frente aqui nesta sala. Quantos desafios nós temos, de ordem profissional, de ordem emocional, de ordem intelectual, de ordem imigratória, de ordem que muitas vezes, talvez se você fosse abrir o seu coração aqui, estaria uns 10 pontos de interrogação, de impossíveis na sua vida. Mas irmãos, se andamos em Cristo, o impossível não existe. Quantos creem, digam amém? Porque ela é a fé e a certeza daquilo que esperamos e as provas de que não vemos.
Quantos estão vendo em carne e osso Jesus aqui nesse lugar? Diga amém. Não está vendo não, irmão. Espírito Santo passeia nesse lugar, mas eu creio, porque eu sinto, porque eu sei, porque eu tenho a convicção de fé, aleluia. Tenha fé, abasteça a sua fé. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do que, irmão? Da palavra de Deus, aleluia. Irmão, tem irmão que por causa do resultado da eleição está com mais fé do que quando lê a Bíblia, irmão. Ai, mas que agora vai. Ai, que vai o quê, irmão? Agora vai, sabe por quê? Porque nós cremos num Deus todo-poderoso, que é Senhor dos céus e da terra, o Senhor que criou todas as coisas, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além, abundante do que pedimos ou pensamos. Não, pastor, mas glória a Deus porque um ganhou. Mas se fosse o outro irmão, a minha esperança não está no um e nem no outro, a minha esperança está no Senhor, o nosso Deus, que fez os céus e a terra. A tua fé tem que estar fortalecida a cada dia. Quantos creem, digam amém. Segunda coisa, virtude, porque o texto, ele emenda uma coisa com a outra, ele fala assim, a sua fé é a virtude. O que é virtude, irmãos? A virtude quer dizer excelência, alguma coisa feita com realmente priori na presença de Deus. Um virtuoso no violino, quem que ele é? Alguém que toca o quê? Acima da média, com excelência. Ele é um virtuoso na bateria, ele toca com excelência na bateria. Que sejamos virtuosos na fé, que com todo o coração e sem duvidar da palavra da verdade, a gente declara, a gente louva, a gente levanta as mãos, a gente se coloca no meio da tempestade. Senhor, eu não estou entendendo absolutamente nada, mas o Senhor é comigo, eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus amado, eu não estou vendo um palmo à minha frente, mas Deus, com excelência, com virtuosismo, Deus amado, eu vou orar pela fé, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, aleluia. Uma canção que fala isso, né? O pastor está musical hoje. Deus cuida de mim, à sombra de tuas águas. Deus cuida de mim, asas, né? Eu amo a tua casa e não sozinho, não estou sozinho por ser. O que você sabe, irmão? Deus cuida de mim. Vamos cantar mais uma vez? Deus cuida de mim, a sombra de suas asas, a sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de você, irmão. Creia de todo o coração, creia com 100% da tua fé, creia com 100% da tua capacidade intelectual, coloque em prática esta palavra dia e noite, porque a fé acionada com todo 100% da excelência da fé, irmão, Deus vai fazendo crescer na sua vida. Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 33 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, aleluia. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu bem próprio, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Irmãos, andar pela fé e agir na fé com total virtuosidade é eu não arredar o passo daquilo que o Senhor tem para mim através da sua palavra. Eu não negociar a minha fé, eu não negociar o ministério que o Senhor me chamou, eu não negociar, por mais que muitas vezes seja difícil, sim ou não? Ou é só fácil, irmão? Não! Quantas vezes é complicado, quantas vezes é difícil, mas o texto segue, ele fala assim: a sua virtude é a fé, a virtude, o conhecimento. Irmãos, Jesus disse assim: eu sou a
Vamos lá, verdade, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é essa verdade? O conhecimento da verdade é o conhecimento de Cristo. É o conhecimento do poder de Deus. Irmãos, nós temos todo um Velho Testamento, uma história toda que Deus descreve desde o Gênesis, embocando e apontando para o Messias, apontando para Cristo Jesus, apontando para aquele que veio nos trazer nova vida. Por isso, conhecimento, irmão, seja excelente em adquirir conhecimento de Cristo através das Escrituras Sagradas. Seja excelente na sua leitura diária, seja excelente naquilo que Deus tem para você. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como o quê? Crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, aleluia, quem é a verdade? Cristo Jesus, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a nossa cabeça, amém? O apóstolo Paulo fala assim: não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Não sou mais a minha vontade, mas é a vontade dele para comigo. Não sou mais eu que tenho os meus bens, mas é o Senhor que tem todas as coisas, em que eu hoje, pela graça e misericórdia, o Senhor tem dado nas minhas mãos para administrar. Gente, crescer em conhecimento, a Bíblia nos orienta, não seja como criança. Irmãos, criança não tem discernimento do que é certo, do que é errado, o que é perigoso e o que é certo. Quantas vezes a criança vai botar o dedo na tomada, quando é pequenininha? Quantos já passaram por isso, pais? Desse não, daí ele parece que entende, não é assim? Mas daí ele vai lá, com o dedinho e toca. Criança, irmãos, ouve a palavra, criança espiritual, ela ouve a palavra, ela entra a palavra, mas ela não consegue botar em prática. Ela não entende, ela não processa. E a gente, como mais maduros espirituais, tem que o quê? Exortar, falar, ensinar. A Bíblia nos orienta a não sermos o quê? Como crianças, mas que nós cresçamos o quê? No entendimento, que nós cresçamos aonde nós devemos caminhar. Por isso, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra, acima de tudo, viver a palavra, irmão. Nós precisamos ser sal dessa terra e luz desse mundo. Quantos concordam comigo? Digo amém. O próximo item, ele fala sobre o quê? Irmãos, olha que interessante. Primeiro você tem a fé e nasce de novo. Daí ele te convoca a você ter uma fé com full potencial, né? Com excelência. E daí ele diz assim: olhe, se aprofunda na palavra, porque quando você se aprofunda na palavra, sabe o que acontece? Obrigado. Próximo item, qual é? Quem está acompanhando? Quem está aberto aí nas Escrituras? Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. 2 Pedro 1,5 diz assim: por isso mesmo empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o... Vamos falar junto, esse que é bom, irmão. Domínio próprio. O que é domínio próprio? É um fruto do Espírito. Domínio próprio, irmão, eu estar com sono e eu falar: meu Deus, eu vou para a igreja hoje, eu vou. O sol está lindo, você está no meio da Magic Kingdom, 5 horas da tarde, e daí você olha assim, fala: meu Deus do céu, aquele castelo lindo te chamando, falando assim: fica, e você, nossa, mas eu queria tanto ir para a igreja hoje. Daí aparece o Mickey, mas eu vou estar atrasado para a igreja hoje. Ou está no SeaWorld, mas o show do golfinho agora, meu Deus. Domínio próprio, irmão. Eu tenho um propósito com Deus, eu tenho um compromisso com o Pai,
e eu digo assim, 5 horas, time to go, I'm sorry, see you tomorrow. Vira as costas e vai embora. Domínio próprio é ter a liberdade de quando está na galera que fuma baseado, nem baseado é velho, né? Qual que é a novidade agora? Como é que é a novidade agora que a galera... Maconha. A galera está ali fumando maconha e eu digo assim, olha, eu tenho domínio próprio, porque eu posso dizer, não, hello, bye bye, não preciso, virar as costas e vou embora. Domínio próprio, irmão, é a irmã chegar, você sabe o que o pastor estava fazendo ontem? Só não fala para ninguém, hein? Você não gosta de fofoca, mas vamos orar por ele, então eu nem quero saber, vamos só orar por ele. Meu Deus! Domínio próprio, irmãos, é eu no espírito, eu agir sobre a carne, é eu ter perseverança nas coisas do Senhor, é eu ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ele fala, uma vez que eu encontrei Jesus, uma vez que eu estou na fé, na excelência, uma vez que eu cresço na palavra, irmão, tenha domínio próprio. Controle as suas ações, controle a sua língua, controle a sua maneira de agir, de falar e de pensar. Estava conversando com o jovem sábado ali na entrada da igreja, daí elas comentando assim, nossa, nem vou falar o nome da igreja, né? Mas daí que a gente não fala de igreja, glória a Deus. Mas assim, só porque aconteceu. Ela falou assim, não, porque os jovens de determinado lugar, assim, elas vão, mas eles falam palavrão adoidado. E elas falam assim, não tem problema, fala palavrão. Não tem problema falar palavrão. Eu falei, como não tem problema falar palavrão? A Bíblia diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra má, nenhuma palavra que seja para destruição, inclusive palavras, esse microfone está me dando hard time hoje, né? Inclusive palavras que não trazem edificação. Como não tem problema? Tem problema sim, irmão. E se você fala no teu serviço, watch out, tenha domínio próprio. Tem que ter, irmão. Se não tem, você está usando os seus lábios, que é templo do Espírito Santo de Deus, a tua vida que é habitação do divino agora, para uso indevido. E daí a gente começa a entender o porquê que ele exorta lá no começo, não se torne improdutivo, não se torne estagnado, não se torne alguém que está salvo, mas começa a andar somente na banguela. Quantos lembram da banguela? Os mais antigos só, Jesus, estou ficando velho. É uma tristeza isso, irmão. O jovem nem sabe o que é banguela. Banguela é assim, você, na época no Brasil, quando tinha só carro de marcha, daí a gente pega uma descidinha, a gente tira da marcha, bota no ponto morto, é assim, para economizar gasolina, que a gasolina é cara lá no Brasil, e a gente solta na banguela, deixa aí, e tem uns irmãos que aproveitam até o último embalinho, assim, vai caindo a velocidade, ele não bota na marcha, só para economizar mais um pouquinho. Apóstolo Paulo, a carta dos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Já imaginou, irmão, você ser conhecido pelo jeito que você fala, e não porque você fala diferente, mas pelo que o teu palavreado é limpo? Já imaginou, irmão, você ser reconhecido pelo jeito que você fala dos outros? Por quê? Porque todo mundo fala mal, mas você fala bem. Já imaginou, irmão, você ser reconhecido e marcado como alguém que faz a diferença onde você bota o pé? Porque o teu palavreado é diferente, você tem domínio próprio da sua língua, você tem domínio próprio das suas ações, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está crescendo na presença de Deus, aleluia. Mas isso exige o próximo ponto, que é perseverança. Por isso, irmão, domínio próprio, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, porque perseverar é necessário.
Perseverar é não parar no meio do caminho. Perseverar é saber que o Senhor é o nosso Deus e Ele vai realmente me sustentar, me guiar, me dar condições para sair daqui e chegar lá. Quantas pessoas já começaram um cursinho e não terminaram? Levanta a mão, na vida. Um cursinho qualquer. Pode ser qualquer um. Eu também, irmão. Tem uns 2 que eu comecei e não terminei. Baixa. Quantos já começaram a ler um livro que nunca conseguiram terminar? Pode baixar. Percebe? Eu não sei se você é que nem eu, mas eu fico com aquele livro na cabeça sempre. Não terminei de ler aquele livro, eu devia ter terminado. Um peso na consciência enorme. O livro era bom, o conteúdo era ótimo, mas eu comecei, mas eu não tive o quê? Força de vontade, perseverança. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos chama para perseverar na fé, perseverar na obra que Ele tem nos dado, perseverar no compromisso que nós temos com o Senhor nosso Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4 e 5, fala assim: confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, é uma orientação do apóstolo falando assim: olhe, perseverem em Cristo, que a motivação da sua fé, a motivação de você vir aqui no domingo à noite, seja única e exclusivamente Jesus. Nossa, os 3 amém. Jesus, estamos fazendo errado, Jesus. Vou falar de volta, uma oportunidade para você falar amém. Que é a única e exclusiva motivação de você vir aqui nos domingos, nas segundas, nas quartas reunião de oração, nas sextas do jantar da família, no sábado na reunião de jovens, no discipulado, no trabalho voluntário, é Cristo Jesus. Amém. Aleluia, Jesus está marcado, Pai. Todos esses compromissos eles vão vir, Jesus. Nossa, amém. Era tudo, pastor, não era só domingo. Porque tudo, irmão, que a gente faz tem que ter perseverança. Tudo que a gente faz exige da gente o quê? Um compromisso. E sabe, eu vou te dizer, irmão, quando a gente desvia os nossos olhos de Cristo como nosso principal alvo daquilo que a gente faz no mundo espiritual, a gente pega a trilha errada e mais cedo ou mais tarde a gente para no meio do caminho. O dia que você começar a desanimar, começa a olhar a Deus e fala: Senhor, o Senhor é a minha razão. Senhor, o Senhor é o meu motivação para estar fazendo isso. Pai, o Senhor é que me chamou, o Senhor é que me sustenta. É por isso que eu vou lá, Senhor. Não é por causa do louvor, não é por causa da palavra, não é por causa do pastor em si, não é por causa do lugar que nós temos, não é por causa do som, não é por causa de nada. É por causa do Senhor que habita em mim. E o Senhor que trabalha em mim, e o Senhor é que me sustenta nos dias maus. É o Senhor, irmãos. Ele é a nossa fonte, Ele é a motivação, Ele é que nos impulsiona para fazer o que a gente faz. Em nome de Jesus, eu creio que nesta igreja temos pessoas compromissadas porque nós temos visto, amém? Temos pessoas que têm perseverança porque nós temos caminhado, amém? Aleluia. E daí, irmãos, com perseverança, com todo o coração voltado a Cristo, ele fala assim, seguindo o versículo: domínio próprio, e é o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Irmão, a gente só tem piedade, de definição, é ter compaixão pelos sofrimentos alheios, sentir pena, dó, misericórdia, ser afetivo com o próximo, principalmente com aqueles que são os seus genitores. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é a marca da igreja, irmão? A Bíblia diz assim que a gente seria reconhecido. Eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque a gente não precisa botar a camiseta Jesus te ama. Já que está bonita a camiseta, hein? Show de bola, gostei. Nada contra a camiseta, só estou dando exemplo. A gente não precisa usar o boné dizendo assim: God is my Savior.
É bom usar o boné. Mas a Bíblia diz que a gente é reconhecido e seria reconhecido pelo amor que nós temos uns pelos outros. Tá bom, tá joia. Não, tá frio. Glória a Deus. Tá frio, irmão, nesse lugar, aleluia. Quantos podem um aleluia? Aleluia. Ah, glória a Jesus, tá frio aqui, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Tá frio, tá bom, aleluia. Glória a Deus. Eu me alegro quando está frio, é uma vitória. Deus ajuda lá fora, a gente ajudou um pouco aqui dentro e a gente vai caminhando, aleluia. Mas irmãos, Mateus ele resumiu os mandamentos em 2. Mateus 22, 38 e 39, ele diz assim: esse é o primeiro e maior mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo, irmãos, é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que não é o amor do troca-troca, é o amor que eu me dou para ele, sem esperar o retorno. Apesar que, deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente planta amor, a gente colhe. Quando a gente planta ódio, a gente colhe o quê? Tudo que o homem plantar, isto também ele ceifará. Então a nossa plantação, ela tem que ser diária, e o amor que está em nós, o amor de Deus que está em nós, precisa ser latente, crescente, irmãos. Amanhã eu vou fazer mais do que eu fiz hoje, e depois da manhã, Deus vai me dando graça para fazer um pouco mais. Tem gente que ajuda aqui, não, já fiz minha parte, estou cansado, vou sentar agora. Vamos tirar dízimos e oferta da igreja, 4º culto do mês. Pastor, mas já dei dízimo lá, já dei oferta lá no primeiro domingo, agora não precisa, né? Deixa a oportunidade para outro. Vou até falar de volta, que houve um silêncio assim. O irmão deu oferta no primeiro domingo do mês, e daí estamos no 4º, e daí ele já fez a parte dele, e daí está no 4º, não, já dei lá no primeiro, vou dar oportunidade para outro ofertar. É assim, irmão, que funciona na nossa vida? Você deu carona hoje, amanhã você não vai dar mais também? Você perdoou hoje, amanhã você não perdoa mais? É isso que a Bíblia nos ensina? Não! A Bíblia nos ensina, fala assim, olha, se for para perdoar, perdoe 7 vezes o quê? 70 vezes 7. Não pare no meio do caminho, seja piedoso, seja alguém que seja amoroso com os outros, irmão. Por mais que muitas vezes, e a gente pode falar de cadeira aqui nesse lugar, por mais que muitas vezes a gente não receba o obrigado, por mais que muitas vezes a pessoa nem volte para dizer. Eu fico pensando, Jesus, ele curou os leprosos, lembra disso? Quem não se lembra dessa cena? Tinha 10 leprosos, e eles pediram lá assim, cura-nos, se tu és Messias. Ele falou assim, vai que vocês já estão limpos, vai se apresentar no sacerdote. E no caminho, quando eles viram, eles estavam completamente curados, aleluia. O texto bíblico diz que apenas um voltou para Jesus, para dizer, obrigado Jesus. Sabe o que se revela, irmão? Coração humano. A gente tem que vigiar todo dia, a gente tem que estar esperto todo dia, a gente tem que estar à disposição para amar o próximo todos os dias. Não é uma vez na semana, não é só de vez em quando. Não, o Senhor nos chama para sermos misericordiosos, piedosos uns com os outros. Mais do que isso, Ele nos chama para a gente olhar um para os outros com amor. Olha para a pessoa do seu lado mais uma vez. Você tem que amar esse cidadão de qualquer jeito, irmão. Jesus não deu condição para você amar ele ou ela. Jesus fala assim, olha, ame. E ele diz o seguinte, fechando quase esse trecho, que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala assim, olha, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade. Sabia que a gente é uma fraternidade aqui?
Como assim, pastor? Não é igreja? Não, a igreja é uma fraternidade, irmãos. É uma irmandade. Quantos são irmãos em Cristo aqui? Levanta a mão. Oh, aleluia! É a união, é o afeto entre os irmãos. Nós somos o que? A nossa fraternidade em Cristo, aleluia. Somos irmãos em Jesus. E por isso, ele fala, olha que interessante isso. Porque, irmão, podia ter começado pela fraternidade, não é? Ah, já chegou na igreja, gostei dos irmãos, daí agora eu vou ouvir Jesus. Não. Ele fala assim, olha, primeiro a gente ia ouvir Jesus. Daí a gente entende, pela fé a gente entende o evangelho. E daí esse evangelho tem que ser 100%. Como o primeiro amor na nossa vida. E esse primeiro amor na nossa vida, ele é acrescentado pelo conhecimento da palavra. E essa palavra ela vai crescendo, porque eu vou me aprofundando nela. E a palavra vai nos trazendo mais base, mais solidez. Porque Jesus falou assim, aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, é aquele homem que construiu a sua casa, aonde na rocha veio o vento, veio tempestade, e a casa não foi abalada, aleluia. Mas aquele que só ouve as palavras e não bota em prática, aquele que não há crescimento espiritual, vem o vento, vem a tempestade, sabe o que acontece? Diga, cai. Cai. Por quê? Porque não está em base sólida, está em base de areia. Por isso, irmãos, depois a gente caminha com domínio próprio, perseverança, amor uns para com os outros, amor na nossa comunidade. Efésios 4, versículo 1, diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aleluia. Quantos são vocacionados aqui para ser discípulos de Jesus? Diga amém. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga amém. Oh Deus. Apóstolo Paulo, eu rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam, vamos falar, completamente humildes e... Vamos falar de volta? Humildes e dóceis. Então, próxima vez que perguntarem para você, como você está? Você pode estar no pior dia que for da tua vida. Estou bem. Porque tem dias, irmãos, que é difícil ser dócil. Fala a verdade. Aqui na igreja todo mundo é dócil, eu entendo. Amém? O problema é em casa. Segunda-feira, às 7 da manhã, na cozinha, aquele pré-semana de trabalho, e você está animadíssimo pela semana de trabalho que você vai entrar, e a esposa diz, quando diz? Não a minha é uma santa, irmão, só estou dando exemplo, tá? Bom dia, amor. Bom dia. A gente nem se cruza às 7 da manhã, assim, para quem não sabe, né? O pastor sai mais cedo do que isso. Mas, irmãos, ser dócil começa lá em casa. Ser dócil começa no relacionamento uns com os outros. Ser dócil, irmão, aqui na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Ter máscara no meio da congregação é a coisa mais fácil que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque a gente se encontra 2 horinhas por semana, no domingo, mais umas 2 horinhas no sábado. Os que são mais fervorosos vêm na quarta-feira. Amém, igreja? Para orar. Tem outros que se dedicam em outras reuniões. Mas naquele período da comunidade a gente se apruma. Mas eu quero ver, irmão, e eu quero te convocar a ser dócil no falar, a ser humilde na atitude, começando lá em casa. Começando no relacionamento. Começando entre pai e filho, filho e pai. Começando com a base que o Senhor nos chama. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes. Quantos têm paciência aqui? Levanta a mão. Oh Jesus amado, oh Deus amado. Pastor, não tenho paciência, pastor. Não tenho paciência, sou culpado réu, confesso. No Senhor você pode, amém? Suportando uns aos outros em amor, façam todo esforço. Olha e preste atenção nisso aqui. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, muitas vezes, já disse isso anteriormente,
é melhor ter a paz do que ter a razão. Muitas vezes, irmãos, não todas, mas muitas vezes é melhor eu ter a paz com o irmão do que eu ter a minha razão sobre ele. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus flui e trabalha através de nós quando nós temos essa percepção de ter a paz uns com os outros. Deus nos chamou, irmãos, para sermos essa igreja, para termos essa virtude, essa característica. Por isso, ele finaliza essas qualidades, lembra do começo da mensagem, já indo para o final? Nós não queremos ser inoperantes e improdutivos. Nós não queremos ser, amém? Nenhum de nós quer ser alguém que não opera direito, não faz a vontade de Deus, e alguém que não dá fruto para a eternidade, não produz aquilo que Deus colocou para produzir, não faz aquilo que Deus chamou para fazer. Por isso ele termina falando assim, olhe, a fraternidade, o amor. Amor, irmãos, é a essência do nosso Pai. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar de todo o pecado, te purificar de toda a sujeira, e te dar uma garantia de vida eterna, aleluia. O Espírito Santo que nos atrai, nos move, nos transforma, nos faz novas criaturas, Ele habita em vocês, Ele habita em mim, Ele habita em nós como igreja, aleluia. Mas tudo isso, irmãos, tem que estar enraizado e baseado no amor. O amor de Deus. Porque o texto, lá em 1 Coríntios 13, e eu quero encerrar com esse texto, ele diz o seguinte, que ainda que eu falasse, ou eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como sino que soa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Queria chamar a Cris aqui em cima. Amor é a base, irmãos. Amor é a essência do Pai que te chamou aqui nessa noite. E Deus não quer que a gente tenha uma vida com Deus estagnada, improdutiva. Deus nos chama para crescermos todos os dias. Quantos creem, diga amém. Versículo 3 diz assim, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu posso, e entregue o meu corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Eu tenho sonho que essa igreja aqui seja essa igreja do amor. A igreja que expressa o amor de Deus. Impossível não existe, pode fazer fundo de impossível não existe. Uma igreja que, a hora que você pisar aqui nesse lugar, a gente possa sentir, sabe o quê? O amor que a gente tem uns pelos outros. E talvez você olhe assim, cara, Deus me chamou para servir naquele lugar. O que é bom lá? E talvez você vai dizer assim, não sei. A banda de worship é top,
Tem outras melhores por aí. Tem. Mas o lugar é legal? Não, o lugar é até bacana, mas assim, meio precário, está faltando umas luzes. Mas o pastor é gente boa? Acho que é. Mas não sei, às vezes ele está meio carrancudo, assim, não sei o que está rolando. Tem pregador melhor por aí, com certeza. Mas o amor, irmão, tem que ser o elo. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Cara, mas tem algo naquele lugar que me atrai. Tem algo especial naqueles jovens que me atrai. Se eles fazem show para os jovens todo sábado? Não, só babada. Sei como eles voltam no sábado seguinte, que às vezes dá uma chapuletada assim. Mas chega sábado que vem, eu estou com vontade de ir de volta, porque aquele pessoal é legal. Eu sinto bem perto deles. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque em parte nós conhecemos e em parte a gente só profetiza. Porém, quando vier aquele que é perfeito, aleluia, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, pastor, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Hoje, eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, deixei para trás as infantilidades espirituais, eu deixei para trás o viver eu, agora Cristo vive em mim. Eu deixei para trás eu querer tudo perfeito, do meu jeito, agora eu prefiro o jeito do outro, porque eu estou botando em prática o amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu vou voltar para aquele povo, não sei, o abraço deles é tão gostoso, sorriso. E eu lembro um dia que 2h da manhã deu um pipinaço, eu chamei eles e responderam. Eles estenderam a mão, eles oraram comigo, eles me deram uma carona, eles me deram uma casa para morar, eles não me deixaram na rua. A gente junto carregou saco de água para aqueles que estavam sem casa lá no Texas. Foi bom, gostei, eu senti Deus, eu vi a presença do Pai, eu senti a presença do grande eu sou no meio desse povo. Agora pois, vimos apenas um reflexo obscuro, como espelho, irmão. Eu e você não vimos completamente, a gente só vê como espelho. A gente só tem um pouquinho do gosto do que é Deus Pai. A gente só tem um pouquinho do gosto do que é o reino dos céus. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor Jesus te conhece plenamente. Ele conhece o teu coração, o teu interior. Ele conhece as tuas tensões, Ele conhece as tuas dúvidas, Ele conhece o mais profundo do teu interior, as tuas frustrações no meio da caminhada. Mas Ele te chama hoje para ser a igreja do amor,
a igreja que reflete o amor de Deus nessa terra. Pastor, é impossível acontecer isso. Eu digo para você, hoje não é impossível. Não é impossível viver e crescer no Senhor. Não é impossível sair da estagnação. O Senhor te conhece plenamente. E o capítulo ele fecha o versículo 13 dizendo assim: assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ainda de olhos fechados, eu gostaria muito que você hoje ouvisse a voz de Deus. Deus te chama hoje para você crescer, irmão. Crescer no entendimento da palavra, sair da inoperância, sair da infrutilidade. Deus te chamou para dar fruto e muito fruto. Deus te chamou para ser um ganhador de almas. Deus te chamou para fazer a diferença onde quer que você bote os pés. E se Deus te chamou para este lugar, para esta igreja local, deixa eu te dizer, Deus te chama pela marca dele em nós. Ninguém aqui é bonzinho, bonzão. O único bom é Cristo, aleluia. Mas que Ele viva através de nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras, nas nossas casas, nos nossos filhos, nas nossas reuniões, nas nossas comemorações. Seja Cristo o centro de todas as coisas. Pai, nessa noite, Jesus, eu coloco esta palavra na Tua presença, Pai. Pai, uma palavra tão desafiadora para a nossa vida. Uma palavra, Jesus amado, que nos convoca, Pai, a não apenas viver no Senhor, mas crescer, Pai amado. Deus, em tantos aspectos, Senhor amado. E Deus, a Tua igreja está aqui nessa noite, Pai. Pai, no último domingo deste mês, querendo mais e mais do Senhor, crescendo de graça em graça, de fé em fé. Eu peço a Ti, Jesus, que nessa noite, Deus, o Senhor esteja tocando os nossos corações, para que nós saiamos, Senhor, de estágio qualquer que estejamos, Senhor, de estagnação, mas que nós possamos crescer a cada dia, Pai, viver mais e mais parecidos com o Senhor. Pai amado, Senhor, Deus amado, é a Tua palavra que, Deus, é como espada que penetra, Pai amado, até a divisão da alma e do espírito, Jesus. O Senhor sabe, Pai, as pessoas aqui nesta noite, que mais precisavam dessa palavra, e eu peço a Ti, Jesus, que o Teu Santo Espírito, Deus, complete esta obra, Deus, e cele no coração esta palavra, Jesus. E à medida que nós exaltamos o Teu nome, Pai amado, Pai, que nós possamos, Deus, em adoração, Te exaltar, Pai amado, em espírito e em verdade. Eu queria te convidar a ficar de pé, com os olhos fechados, levantando as suas mãos, cantar mais uma vez. O impossível não existe. O impossível não existe. Fala com fé, irmão. O impossível não existe para mim. Todo coração quer a obra do Senhor seja na tua vida. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Mais uma vez. Impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Fale, tens o poder. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se
a ver, o invisível é real. Se levanto, posso andar sob tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. No meio do louvor, irmão, a gente estava cantando essa canção, e eu quase mudei a mensagem inteira, porque o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. E quando a gente cantava essa canção, o Senhor me trouxe muito claro a passagem da mulher com fluxo de sangue. E ela disse assim, essa mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Jesus passava naquele lugar. Por muito tempo ela estava parada, estagnada, não produzia. E o texto bíblico diz assim: se somente eu tocar nas vestes do vestido de Jesus, eu serei curada. Irmãos, eu quero orar com alguns aqui nessa noite. Eu quero orar com alguns que vão sair do lugar e vir aqui na frente, porque talvez faz muito tempo que está infrutífero e está parado, em alguma área da vida, eu não sei. Mas se o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa hora, eu quero te chamar, te convocar a sair do teu lugar, vir aqui na frente, porque nós queremos orar com você. Eu não sei o milagre que você está buscando em Deus, eu não sei o milagre que você está buscando no Senhor, mas o Espírito Santo de Deus está falando hoje: sai do teu lugar, venha para frente, porque hoje é dia de milagre, aleluia. O impossível não existe, o impossível. E se o Espírito Santo falou com você, sai do teu lugar, vem para frente. Para mim, o impossível. Cante com fé. E se o Espírito Santo falou com você, sai do lugar, vem para frente. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. O impossível não existe para mim. Oh, mais uma vez, oh Deus, estamos na tua presença. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Tens o poder De curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível
impossível não é. Cante, igreja. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível. Cante com fé, cante com autoridade, em nome de Jesus. O impossível não existe para mim. Vocês estão aqui na frente, gostaria de botar essa mão no seu coração. Se você está na tua cadeira e quer repetir essa oração, fique à vontade. Mas se esses irmãos tomarem um passo de fé, como aquela mulher da hemorragia de sangue, se eu somente tocar nas vestes do Senhor, se eu somente pisar ali na frente, se eu somente orar na frente, se eu botar minha fé em ação, algo no mundo espiritual irá acontecer. De olhos fechados, com a mão no coração, fale: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua voz, e Pai, pela fé eu toco no Senhor, e eu me coloco nas tuas mãos, para que a partir de hoje a minha vida possa ser em crescimento com o Senhor, que os milagres de Deus aconteçam na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o teu querer. Pai, obrigado, Jesus, por cada vida aqui na frente, Jesus, que ouviu a tua voz, Pai amado. E Deus, eu creio, Pai, que no mundo espiritual, Jesus, milagres já aconteceram na vida deles. Pai, ciclos foram quebrados. Pai amado, talvez como aquela mulher da hemorragia de sangue, por muito tempo, Deus amado, eles estavam esperando, Deus, um virar de páginas, e hoje o Senhor falou o coração deles, Pai, e hoje eles tomaram uma atitude de fé, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, será uma nova história, na vida de cada um deles, na vida da família, na vida ministerial, na vida de intimidade com Deus, na vida com os amigos, na vida do falar, na vida do proceder, na vida para glorificar ao teu nome. Muito obrigado, Jesus, pela tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor, dá um abraço no irmão da tua lateral, da direita, da esquerda, diga: Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lar em nome do Senhor Jesus.